E a gente começa destacando informações de Brasília, porque hoje a Conab começa um tour aí pelo país avaliando lavouras. As informações com a Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Olá, bom dia. A Companhia Nacional de Abastecimento já iniciou a coleta de informações sobre a produtividade da soja, conhecido como Crop Tour, que deve avaliar as condições das lavouras em cada estado. Esse trabalho vai gerar dados objetivos de produtividade, que combinados com os dados de área do georreferenciamento, darão ao país números ainda mais precisos da produção brasileira. Em março já está previsto um mutirão de técnicos para percorrer lavouras de soja em 13 estados. Nesse período de desenvolvimento da lavoura, com plantas na fase de enchimento dos grãos e de maturação. De Brasília, Berenice Leite. E a semana fechou aí o mercado do boi gordo com poucas movimentações. Vamos saber mais detalhes acompanhando a análise da Scott Consultoria, hoje com a participação do analista Iberville Neto. Bom, o que nós temos observado é um cenário de pouca movimentação, alguns frigoríficos fora das compras, à espera de uma definição maior do mercado, não por uma situação confortável de oferta e nem por não precisarem de gado, mas pela necessidade ou pela intenção de entender um pouco mais como que vai começar a próxima semana. E sexta-feira também é um dia de pouco volume de negócios, com a oferta restrita que nós temos atualmente, isso só se intensifica. Então, ficar fora das compras numa sexta-feira não muda muita coisa na prática. Então, essa é a estratégia de algumas indústrias. O cenário geral de oferta ele segue de oferta restrita, com preços firmes nas diversas regiões, mas a oferta, frente a alguns períodos mais críticos das últimas semanas, ela melhorou um pouco. Isso não indica que nós temos um mercado com uma inversão de tendência ou o mercado afrouxando, mas a dificuldade maior de comprar boiadas parece que foi a de algumas semanas atrás, frente a observar atualmente. Então, o cenário melhorou um pouco para a compra de boiadas, isso não indica um cenário fácil de comprar gado e nem uma mudança das expectativas positivas para o curto prazo. Mas talvez valorizações como as que nós observamos nas últimas semanas, talvez elas se tornem menos frequentes. Então, esse é o cenário e vamos acompanhando. Bom, vamos dar um giro então por todas as praças do país agora, sabendo como começam os movimentos nesta segunda-feira em relação ao valor da arroba em todo o país. Lembrando que ao longo do dia a gente, claro, vai ter movimentação nesses valores, pode ser que haja aí oscilação para mais ou para menos, é o mercado que vai ditar o ritmo nesta segunda-feira, mas eu trago para você as informações que abrem as movimentações neste começo de semana, lembrando sempre que os dados são apurados pela Scott Consultoria e os preços que eu vou te mostrar são sempre para uma boiada comum, à vista e estão livres de fundo rural. E já está aqui na minha tela para você acompanhar em casa os preços da primeira região que a gente destaca, que é a região sudeste do país. Região Sudeste começa a semana aí com movimento de alta de R$1 no Triângulo Mineiro, alta de R$2 no norte de Minas. Apenas essas movimentações. A região Sul, que é a segunda tela que a gente destaca para você agora, começa a semana como terminou na sexta-feira, com movimento de estabilidade. Não houve alterações nos preços, esse preço que está na sua tela é referente ainda ao fechamento de quinta-feira. Então segue tudo estável lá no sul, na região sul do país. Vamos agora para a região centro-oeste. Primeira tela traz os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul. A semana abre com alta de R$1 em Campo Grande, aqui na capital do Mato Grosso do Sul, alta de R$2 em Dourados e alta de R$1,50 em Três Lagoas, cidades aqui do interior sul-mato-grossense. A segunda tela do Centro-Oeste, que traz os preços de Mato Grosso, está assim como a região sul do país. Clima de estabilidade, os preços ainda são relativos ao fechamento de quinta-feira, não houve alterações por lá e começa assim nesta semana. Vamos agora para o Nordeste. Nordeste, a movimentação foi de alta de R$2 no sul da Bahia, apenas essa alteração por lá. Da mesma maneira, vai ver a região norte aí entrando na tua tela agora, apenas uma leve movimentação, fechando a semana e abrindo esta semana agora, uma alta de R$1,50 no sul do Tocantins. E você acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore na sexta-feira, com dados apurados também pela Scott Consultoria.
Bom, agora a gente vai até Mato Grosso, vamos acompanhar uma matéria produzida pelo Valdir Pacheco que mostra que a integração lavoura e pecuária tem permitido a produção de carne e soja na mesma área o ano todo, além de reduzir pragas e doenças. Soja, milho, forrageira e bovinos. A integração lavoura e pecuária, sistema de produção que permite a utilização de animais para a produção de carne, é mais uma opção de rotação de culturas agrícolas. Inúmeros são os benefícios deste tipo de sistema, tanto para as lavouras quanto para a produção animal. A pastagem numa área de lavoura reduz a incidência de doenças e pragas, resultando em uma produção de grãos e carne mais saudáveis, além de obter uma propriedade mais estável, com menos custo e maior produtividade. Segundo os especialistas, a soja plantada na forrageira dessecada produz de 6 a 7 sacas a mais. Aqueles que colocam a pastagem após a lavoura de grãos chegam a aumentar substancialmente o lucro da pecuária. O zootecnista Josinaldo Zanotti é um especialista que trabalha com métricas em sistemas integrados de produção agropecuária, fala dos benefícios da soja na ILP. Dentro do sistema ILP, a soja contribui de uma forma bastante fundamental, porque ela traz uma diversificação do faturamento. Pelo contrário, também é verdadeiro quando a fazenda tem 100% agricultura e faz a inserção da pecuária, né? Isso traz um equilíbrio de fluxo de caixa ao longo do tempo. Naturalmente que no início da implantação do sistema consorciado, a fazenda necessita de um maior aporte financeiro, tá? Então ela demanda de mais planejamento, de um fluxo de caixa mais robusto, porque o investimento inicial ele é maior. Consequentemente, a fazenda se expõe mais ao risco, então ela precisa estar ciente dessa curva de aprendizado inicialmente, e depois de 3, 4, 5 anos é o período que nós entendemos e os números mostram que ela começa a navegar num oceano mais calmo, e aí sim os dois sistemas se complementam e conseguem contribuir com um aumento de lucratividade. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIMEPAR, fez medição das precipitações de janeiro no estado e concluiu que o mês desde o ano passado, foi 151% mais chuvoso do que no mesmo período. Em algumas regiões do estado, as precipitações em 30 dias foram superiores a 2.500 milímetros. E este excesso de chuvas traz prejuízos para algumas regiões do Paraná. É o que você vai ver na reportagem do Mauro Andrade. O Departamento de Economia Rural divulgou esta semana o relatório mensal referente a janeiro de 2021. Pelo levantamento, podemos concluir que esta não está sendo uma safra fácil para os produtores paranaenses. No início dos cultivos, as lavouras enfrentaram um longo período de estiagem e agora, em algumas regiões, quando se inicia a colheita, enfrentam excessos de chuva. Eu conversei com Marcelo Garrido, ele é técnico do DERAL, sobre a situação da cultura da soja aqui no estado. Acompanhe. O DERAL divulgou essa semana mais um levantamento de plantio e colheita, referente à safra 2021 de soja, e os dados levantados apontam que teve uma leve piora nas condições das lavouras aí a campo. Basicamente são condições que pioraram em virtude do excesso de chuva que ocorreu aí praticamente em todas as regiões do estado. Então, com certeza devemos ter algum problema de qualidade e talvez também de produtividade em algumas regiões. Esse levantamento do quanto isso foi afetado, principalmente no que diz respeito à produtividade, ele vai ser mais detalhado aí nos próximos levantamentos mensais que o DERAL que irá fazer, né? O que temos até o momento aí é que perto de 77%, 78% das lavouras a campo estão em condições boas, perto aí de 19%, 20% em condições medianas e entre 4% e 5% aí em condições consideradas ruins, né? O produtor aí está apreensivo ainda, lógico,
ele enfrentou uma falta de chuva lá no início do plantio, depois essa falta de chuva continuou aí no começo do ciclo, e agora entre os meses de dezembro e janeiro, e principalmente durante o mês de janeiro todo, tivemos aí um excesso de chuva, um volume de chuva acima do normal. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E você vai saber agora como proceder na hora da desmama do bezerro da vaca com o gerente técnico da Potencial, Moisés Calisto Júnior. Acompanhe aí essa mensagem de um grande parceiro aqui do SBA. E nós vamos conversar a respeito de uma categoria animal extremamente importante e interessante nessa fase do ano. Vamos planar agora a respeito do período do ano que nós nos encontramos agora na pecuária. Na fase de cria, nesse momento, é a fase da desmama do bezerro da vaca. Nesse momento, o animal passa por um estresse muito grande, na qual ele é tirado da vaca, levado para outras fazendas, para outras áreas de pastagem. Nesse momento, o animal tem um estresse muito elevado. O Potenfos Cromo, produto extremamente tecnológico da empresa Potencial, é um produto que tem na sua composição macrominerais, microminerais e cromo orgânico na sua composição. Esse produto é indicado para essa categoria animal, nesse período do ano, na qual os animais têm esse nível muito alto de estresse. Com esse produto, os animais potencializam o ganho de peso, porque o cromo orgânico tem a função de melhorar o metabolismo energético desses animais nesse período, fazendo com que os animais tenham melhor aproveitamento do novo capim, da nova dieta, da nova suplementação. No contexto geral, o Potenfos Cromo é um produto de extrema tecnologia, com altos rendimentos em ganho de peso e rentabilidade na pecuária. Saiba mais, acesse o nosso site. E o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Nos últimos 20 anos, a quantidade de fertilizantes NPK, de nitrogênio, fósforo e potássio consumida no país, cresceu a uma taxa de 5,4%. Diante desse cenário, a Embrapa vem, desde o ano passado, incentivando o uso eficiente e sustentável de pó de rocha como fertilizante. Nós vamos entender melhor a importância da utilização do pó de rocha, acompanhando o comentário do analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. Em 2020, a Embrapa anunciou, através da sua diretoria, um grande projeto para estudar as rochas brasileiras, visando o uso delas como fonte de fertilizantes. Isso é uma revolução, ou seja, o Brasil está entrando na terceira onda. Nós tínhamos a primeira onda, foi o uso, preparo intensivo do solo, excesso de adubos químicos, etc. A segunda onda foi a integração, quando vimos que a matéria orgânica estava sendo dissipada, estava sendo queimada no solo, naquele modelo de preparo do solo, partimos para o modelo novo que teria uma integração, onde integração lavoura-pecuária e floresta, que você plantio direto, você privilegiando o aumento da matéria orgânica no solo. Agora nós estamos na terceira onda. A terceira onda é a onda que a agropecuária vai se beneficiar da natureza, dos micro-organismos que existem em abundância, existem trilhões de micro-organismos em cada centímetro cúbico de solo. Então, nós precisamos, a hora que nós usarmos esses produtos, seja rochas silicatadas de potássio, seja fosforita, seja calcário, enfim, gipsita, fonte de enxofre, nós temos uma série de rochas, só que nós precisamos estudá-las, ver o comportamento dela nos diferentes solos, diferentes regiões. Sempre há uma constância, ou seja, se você tem vida no solo, você tem condições muito boas de aproveitamento desses produtos. Esses produtos serão produzidos regionalmente no Brasil. Cada região nossa, com certeza, tem possibilidade de ter vários desses produtos. Ao invés de nós buscarmos cloreto de potássio importado, que tem 40% do cloro é um antisséptico usado, que impacta negativamente na microbiota do solo, vamos usar rochas silicatadas, feldspatos e outras rochas que têm potássio. Pode ter menos potássio do que o cloreto, que tem 60%, mas o custo vai ser menor do que o cloreto, em função que você está na região, que você não vai ter nenhum processo nem químico, nem térmico para o seu aproveitamento. Então há a condição de ser um custo bastante competitivo para o ponto de potássio.
Então, e esse trabalho da Embrapa, no momento que for concluído ou tiver os primeiros resultados, é muito importante que chegue ao produtor, chegue até o senhor e a senhora, mostrando a importância de usar esse tipo de produtos naturais. Você hoje tem fósforo, por exemplo, ao invés de usar um fosfato acidulado, que tem um pH ácido, usa um fosfato natural reativo, que ele alimenta a vida no solo. Essa vida do solo transforma esse fósforo que está na forma mineral em orgânico. Com um ciclo muito rápido, ele volta novamente para a solução do solo, já numa forma orgânica. Ou seja, nós temos condições excepcionais. Isso vai baixar o custo, vai ter plantas mais resilientes, mais resistentes ao ataque de pragas, a secas, a excesso de chuva. Vai ter uma planta muito mais forte, vai estimular o sistema radicular dela. Raiz é uma das poucas coisas que está na mão do senhor e da senhora. Olha que você tem um modelo de produção em que você tenha plantas com um sistema radicular bastante agressivo. O que vai acontecer? Você vai gerar matéria orgânica no solo, você vai ter plantas que não vai ser qualquer veranico que elas vão entrar em ponto de murcho. Por quê? Porque elas vão buscar água mais profundamente, elas vão ter um sistema radicular muito mais abundante do que as plantas que ficam recebendo apenas aquele adubo que fica no suco. Essa é uma revolução. Essa revolução veio e com esses trabalhos que a Embrapa está fazendo, nós esperamos que chegue a vocês todos os resultados que vocês possam aplicar na sua pecuária, na sua agricultura, na sua floresta, na sua carne, enfim, qualquer atividade da agropecuária. Você vai conferir agora uma entrevista que o repórter Vinícius Souza fez com o presidente do Conselho Deliberativo Técnico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Quarto de Milha. Nessa entrevista, os destaques da raça, que através da rusticidade e da fácil adaptação aos mais diversos fatores climáticos, ganhou destaque no Brasil. E as informações que você confere agora. Confere aí. Olá para você que nos acompanha, falo sobre a raça Quarto de Milha, que surgiu nos Estados Unidos por volta de 1600, se tornando a primeira raça a ser desenvolvida na América. Com origem da Arábia e Turquia, o Quarto de Milha resulta do cruzamento entre garanhões dessas raças com éguas da Inglaterra, gerando assim cavalos compactos, com músculos fortes, versáteis e com poder de correr distâncias curtas com maior velocidade do que qualquer outra raça. Hoje eu converso com o Luciano Beretta, presidente do Conselho Deliberativo Técnico da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha. Luciano, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Meu amigo, comece perguntando então um pouco mais de detalhes sobre a origem da raça Quarto de Milha. Como que ela surgiu e como que ela chegou aqui no Brasil? Olha, a raça Quarto de Milha se originou nos Estados Unidos. Ela era fruto do cruzamento dos animais árabes, principalmente, e por sangue inglês, com os animais originários dos Estados Unidos, vamos dizer, os animais mustangs. Esses acasalamentos, como é que se começou essa atividade esportiva? No início do século, quando os americanos trabalhavam no campo, eles tinham os cavalos, os fazendeiros não tinham o que fazer, as pessoas envolvidas no campo, eles se reuniam nos domingos e faziam competições para alegrar, para distrair o tempo deles. Isso iniciou, então, o cruzamento dos quartos de milha, a seleção do quarto de milha relacionada à prova. Agora, a origem genética do quarto de milha é em cima do árabe, do puro sangue inglês, cruzados com os animais mustangs, que seriam os animais originários dos Estados Unidos. As éguas eram as éguas originadas dos Estados Unidos. Eles eram acasalados com o árabe e com o puro sangue inglês. E o que a gente percebe de principal característica na raça? Conta pra gente. Olha, o que mais desenvolve hoje a raça é a condição esportiva. É uma raça extremamente versátil, porque ele tem um animal de tambor, ele tem um animal de corrida, ele tem um animal de laço. Então a versatilidade dessa raça é muito grande. E aí você consegue conquistar qualquer adepto do cavalo se encanta por uma modalidade. Então você tem o animal de conformação, que é o animal que julga beleza, o animal de corrida, que é o animal de velocidade, como nós conhecemos, o animal de gado, de apartação, de laço, de ranch sort, de team e mais precisamente, vamos falar também do hipismo rural, os animais para as provas de 3 tambores, que hoje também é uma modalidade muito desenvolvida no Brasil.
Tudo isso, se você transformar na prática, você atinge o público jovem, que são provas realizadas numa arena pequena, são provas muito dinâmicas, e essas provas acabam atraindo uma quantidade muito grande de pessoas. Então, hoje nós temos aí algumas modalidades, como o laço, como o 3 tambores, como a vaquejada, que também foi uma raça, até me esqueci de falar da vaquejada, mas a vaquejada era uma prova brasileira, que foi adaptada ao quarto de milha. E justamente falando sobre essas provas, então, sobre essas modalidades, a versatilidade do quarto de milha, queria que você comentasse para a gente um pouquinho do treino para esportes desses animais, como que funciona? Tá. Primeiro, eu queria também te fazer um parênteses de uma coisa que é muito interessante, que é assim, por que o quarto de milha é o mais rápido em 400 metros, que é um quarto de milha? Ele é o mais rápido em 400 metros porque, na época, as antigas cidades do Velho Oeste americano, elas tinham obrigatoriamente 4 quadras. Elas eram construídas sempre com 4 quadras. Então, todas elas tinham 4 quadras. Como existiam essas competições nos finais de semana, a própria corrida se desenvolveu em 400 metros, porque era uma maneira de você ter uma medida precisa entre todos os animais, qual seria o mais veloz em 400 metros. Então, daí que se originou toda essa campanha dele ser o cavalo mais rápido em um quarto de milha, que é exatamente 400 metros. E o que você pode falar para a gente de reprodução e genética, já que a gente sabe que muitos trabalhos melhoradores vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos, como que o quarto de milha está dentro dessa questão, tanto reprodutiva quanto de genética? Olha, quanto à reprodução, existe uma coisa importante, que não é só o quarto de milha. O quarto de milha foi agraciado por estar hoje no Brasil. Nós temos hoje a parte reprodutiva brasileira, a biotecnologia brasileira desenvolveu muito. Hoje eu posso dizer a você que, sem dúvida alguma, o Brasil tem a biotecnologia da reprodução igual aos melhores países do mundo. Talvez nós tenhamos menos números, porque os grandes centros se encontram mais na região de São Paulo, e, por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes centros reprodutivos são no país inteiro. Mas eu, com certeza, garanto a você que a biotecnologia, ou seja, a técnica de reprodução hoje brasileira, é igual ao mundo todo. Nós recebemos, eu trabalho um pouco com reprodução, nós recebemos aqui visitas, especialmente da América Latina, e eles ficam encantados com as condições brasileiras, porque o Brasil tem clima, o Brasil tem terra de qualidade, tem pasto de qualidade, e isso viabiliza muito a reprodução. Quando você tem condições alimentares boas, a reprodução se torna muito mais fácil. Então, a reprodução brasileira hoje anda a 1000 por hora. Isso, consequentemente, trouxe uma evolução genética para o quarto de milha em 5 anos, o que seria normalmente nós teríamos em 30 anos. Então, acho que o quarto de milha deu um pulo nos últimos 5 anos, onde nós conseguimos ter acesso aos melhores reprodutores americanos ou aos melhores reprodutores do mundo, trouxemos esse sêmen congelado para cá, e aí esse sêmen congelado passou a ser utilizado nas ervas. Então, de 5 anos para cá, eu diria a você que a genética disponível no Brasil hoje é a melhor genética do mundo. Nós temos aqui os melhores garanhões de apartação, os melhores garanhões de corrida, os melhores garanhões de laço. Inclusive, existem cavalos, essa semana mesmo eu estou sabendo de um caso, de um cavalo brasileiro que foi dos Estados Unidos, que aqui está se destacando como um dos melhores reprodutores de trabalho, e que agora existe a busca já dos americanos que estão pedindo para que esse cavalo mande sêmen para os Estados Unidos. Então, daí você imagina a evolução genética que nós tivemos. Nós temos cavalos hoje brasileiros que ficaram um período aqui e que depois retornaram para os Estados Unidos porque o comércio nos Estados Unidos era muito maior. Então, eu não tenho dúvida em dizer que a genética hoje, nesses últimos 5 anos, ela deu um pulo para os melhores do mundo em qualquer modalidade, não somente a modalidade X ou Y, todas elas desenvolveram de uma maneira muito grande. O Brasil hoje é um celeiro de formação de mão de obra, nós temos treinadores em todas as modalidades, são os melhores, e isso fez com que o Brasil se tornasse um diferencial. Está se tornando a cada ano, mas sem dúvida alguma, nos últimos 5 anos, o Brasil é uma referência no mundo do quarto de milha. Tá certo, então, Luciano, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Bom, um abraço. Tá certo, um abraço então para o Luciano, conversamos um pouco sobre a raça quarto de milha, e se você quiser rever essa reportagem é só acessar o portal sba1.com. Até a próxima!
Bom, nós vamos falar agora sobre um fruto que tem aí a preferência de muitos brasileiros, é a goiaba. O selo global GAP, a certificação internacional que reconhece e atesta a segurança alimentar e sustentabilidade em produtos de origem agrícola, tem rendido bons negócios para os produtores de goiaba de Carlópolis, no norte pioneiro do Paraná. Com produção e reportagem de Rosa Cabral, vamos acompanhar um pouco dessa história. Essa espécie de goiaba é da variedade tailandesa. E o manejo é no norte do Paraná, na região de Carlópolis. É pioneira na produção de goiaba no estado. O número de produtores se concentra numa média de 250. Juntos, produzem em 800 hectares 30 toneladas da fruta no sistema de cooperativismo, pela Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis. Produzidas na técnica do ensacamento para a proteção de insetos. As goiabas são protegidas uma a uma e manualmente no manejo da produção. A poda sequencial é feita também pelas mãos dos produtores o ano inteiro. Esse saquinho ele permite uma maior qualidade da parte visual da fruta. A casca dela fica bem protegida, ela fica uma fruta de excelente qualidade. E para conseguir todo esse trabalho, todos os produtores foram atrás de inúmeros cursos e palestras, dia de campo. As propriedades são todas adequadas e seguem a mesma norma de produção do certificação Global GAP. Essa certificação que o Rodrigo Viana mencionou chama-se GAP, Certificação Internacional que reconhece e atesta a segurança alimentar e sustentabilidade em produtos de origem agrícola. Junto a algumas instituições como o SEBRAE, DR, município, mais a Secretaria de Agricultura, os produtores conseguiram o selo global, seguindo as normas exigidas. O trabalho dos produtores, além de várias capacitações, é a adequação da propriedade a uma série de normas, com boas práticas agrícolas, sempre buscando a segurança alimentar, a proteção social também dos trabalhadores, com segurança do trabalho, e a questão econômica. Pegando a deixa dessa parte econômica, com a certificação da goiaba de Carlópolis, a produção ganhou fama e valorização não só aqui no mercado interno, mas também internacional. A Europa e outros países já conhecem o sabor da fruta brasileira e pagam um pouco mais pela qualidade, chegando aí a casa de 50% com relação ao mercado nacional. Portugal, Itália, Inglaterra, Suíça, Holanda e uma vez foi até para Dubai. Ontem, inclusive, saiu para Portugal, uma boa quantia. E os produtores estão contentes porque o preço da goiaba certificada, ela não tem aquela oscilação que acontece no mercado nacional. E o internacional, ela é sempre o ano todo com aquele preço bom, onde o produtor entrega a sua mercadoria e sabe o que ele vai receber no final do mês. Cada dia que passa está tendo mais contatos e mais pedidos internacionais. A gente convida esses pessoal que não está certificado para certificar junto, para ter volume e para ter constância e para ter um mercado melhor para o exterior. No exterior, as vendas chegam por trades, empresas que fazem a intermediação de negociações e transações comerciais. Mas antes, para as frutas seguirem rumo ao exterior, o SEBRAE abriu fronteiras e fez frente, visitando as feiras com alguns produtores, como nesse registro aí, em Madrid, na Espanha, no ano de 2019. É aquele ditado, a união faz a força e todos os elos envolvidos bateram o martelo para a certificação acontecer e aí incluiu, inclusive, pesquisas. O processo de certificação, principalmente essa questão da Global GAP e a indicação geográfica, exige que a gente tenha padrões e esses padrões são importantes, que eles melhoram a gestão da propriedade, melhora também o entendimento do produtor pelas necessidades de aumentar a qualidade, aumentar a produtividade, precisa seguir padrões, melhora também o processo de planejamento, que o produtor é obrigado
de uma certa forma, para vender no mercado externo, tem um planejamento. Porque uma vez feito o cliente vai querer sempre produto. Ninguém consegue ter todas as expertises ao mesmo tempo. Então é importante que a gente trabalhe também as parcerias, né? Principalmente por se tratar, na grande maioria dos produtores que estão no projeto, de pequenos produtores, e que as condições, às vezes, para pagar uma consultoria pesada, fica mais difícil. E também tivemos, né, antes de mais nada, algumas pesquisas, né, também para a goiaba, porque a goiaba ela tem, né, ela é de época, então produzia muito numa época só, e com a pesquisa, né, conseguiu escalonar a produção durante o ano, direcionando poda, né, a poda da goiaba para produzir em várias épocas, vários meses do ano. Intervalo comercial chegando por aqui. Você já participou do programa hoje? Já mandou a sua mensagem, sugestão de pauta, algum assunto que você gostaria de ver discutido aqui no Bom Dia? Rapaz, não perde a oportunidade não, o programa é feito para você. Pega seu telefone, abre o smartphone, abre o aplicativo WhatsApp, 67998631001, já adiciona aí nos seus contatos para você não perder de vista o seu canal direto de comunicação aqui com a produção do Bom Dia Produtor. Aí você manda a sua mensagem, eu tenho condição de mandar um abraço apertado para você. 998631001. No próximo bloco nós vamos falar sobre os desafios que a avicultura brasileira teve em 2020 e as expectativas para 2021. E para o pessoal que está na região sudeste do país, é hora de saber como fica o clima por aí. Eu volto já. Oito horas, 15 minutos, já estamos de volta e a Fazenda Araponga do pecuarista Shiro Nishimura promoveu mais um dia de campo para mostrar que é possível produzir carne de qualidade com o Nelore, a principal raça existente no Brasil. O repórter José Cunha acompanhou o evento e traz os detalhes. Partimos de Campo Grande, o cinegrafista Auro Sávio e eu, e vamos percorrer 605 quilômetros até a Fazenda Araponga do criador Shiro Nishimura, no estado do Mato Grosso. Mais precisamente no município de Jaciara, no Vale do Rio São Lourenço. Lá vamos acompanhar um dia de campo que vai mostrar como produzir carne gourmet a partir da raça Nelore. Vamos lá? Então, pessoal, nós chegamos agora aqui à Fazenda Araponga para acompanhar esse dia de campo. Por aqui aparentemente já está tudo pronto, o pessoal já está chegando, se posicionando. Tem alguns animais da propriedade que também estão expostos aqui para os convidados poderem apreciar. E nós vamos acompanhar e mostrar para vocês tudo que vai rolar aqui hoje nesse dia de campo. Vamos lá? E quem abriu o evento dando boas-vindas aos participantes e falando um pouco sobre a experiência e o trabalho realizado com o gado Nelore foi o criador Shiro Nishimura. A minha dificuldade de estudo, que eu venho de uma indústria, então eu comecei a entender as coisas do fluxo. Quando chega no fluxo, o fluxo dentro da fazenda tá beleza, quando chega até no leilão tá beleza. E depois? E o nosso grande anfitrião aqui da Fazenda Araponga está aqui agora do meu lado, o seu Shiro Nishimura, que realiza esse trabalho magnífico com o Nelore, voltado para carne de qualidade. E é um trabalho que o senhor faz há um bom tempo já e faz com muito amor, né, seu Shiro? Olha, eu crio o Nelore faz 32 anos. Como qualquer coisa de 32 anos, tem altos e baixos, ou tiveram altos e baixos, mas a paixão pelo Nelore nunca acabou. Tive amigos que me ajudaram nesse período mais difícil, e agora eu me aposentei da indústria e eu falei, poxa, acho que eu não vou dar conta de botar chinelinho
acordar às 9 horas, pegar um jornal, almoçar, depois cochilar de tarde. Isso não combina comigo. Eu tenho muita energia para trabalhar e eu não vou aguentar esse tipo de aposentadoria. E a fazenda era um velho sonho meu. E aí eu aqui estou feliz, igual um passarinho, viu? Eu falo assim, tá, isso que é importante. Tá na fazenda para mim, eu tô feliz fazendo o que eu faço. E eu penso, carne de qualidade é uma virtude do nosso Nelore e tem que ser apresentado. Ele tem que ser dito ao mundo que aqui tem carne de qualidade. Tem carne de boi de pastagem. Tem carne que o mercado mundial quer. Tá certo, seu Chiro. Eu conversei aqui com o Shiro Nishimura, que é o proprietário aqui da Fazenda Araponga, o anfitrião desse dia de campo, que faz um trabalho excelente na pecuária brasileira, transformando aí o gado Nelore num gado que realmente é capaz e tem muito potencial para produzir carne de qualidade. Seu Chiro, agradeço pela sua recepção aqui e parabéns pelo excelente trabalho que o senhor faz pela pecuária nacional. Obrigado vocês do Canal do Boi. Eu fiquei surpreso de vocês aqui, mas o Canal do Boi também faz toda a divulgação dos nossos leilões e tudo isso, né? Nós temos leilão esse ano. Nós temos uma parceria longa. Muito obrigado por tudo. A gente tirar um pouco vocês do sossego, né? Da gente ver o que a gente pode fazer. Será que a gente não está fazendo e a gente pode fazer melhor? O que a gente pode fazer para melhorar e para elevar essa raça fantástica? Né? E não é porque aqui é uma plateia de neologismo que eu vou falar, mas gente, essa raça é a mãe do Brasil. Uma coisa muito forte eu achei que você disse ali no começo. A pecuária do Brasil, de norte a sul, é o zebu. É isso mesmo, Fábio? Exatamente. As raças zebuínas, especialmente o Nelore, fizeram um trabalho muito importante pela pecuária do Brasil. O zebu trouxe rusticidade, trouxe produtividade, juntamente com o trabalho feito pela Embrapa no desenvolvimento das braquiárias, e a gente realmente é um país de gado zebu. Agora, o mercado brasileiro tem potencial para expandir toda essa genética? Com certeza. A gente está vendo aqui na Fazenda Araponga um trabalho de melhoramento genético para a qualidade de carne dos animais zebuínos, da raça Nelore, muito bem feito. A demanda por carne de qualidade é crescente e esse trabalho está totalmente alinhado com o que a gente enxerga de futuro para a valorização da carne brasileira. A ultrassonografia de carcaça, na verdade, é uma ferramenta de prever o que vai acontecer numa indústria frigorífica, tá? Então a gente vai lá com o aparelho, que é o mesmo que a gente utiliza para diagnóstico de doenças, enfim, acompanhamento de gestação, porém com aparatos específicos para a gente observar a carcaça. E a gente vai lá e mensura o tamanho da área de odilombo, que corresponde ao rendimento de carcaça e cortes cárneos daquele animal, a espessura de gordura subcutânea, que garante a proteção da carne, para que ela não fique dura dentro da indústria frigorífica, e o marmoreio. A ultrassonografia de carcaça hoje é uma ferramenta muito aplicada, portátil, que você leva até a fazenda do selecionador. E o que ela gera? Ela gera mensurações das características mais importantes para a indústria frigorífica atual. Então, com esse conhecimento do tamanho da área de odilombo de cada indivíduo da sua seleção, ou a espessura de gordura subcutânea, ou o marmoreio, que é a qualidade da carne, a gente consegue distinguir os melhores indivíduos. Como são características de alta herdabilidade, ou seja, a genética influencia muito, você consegue multiplicar essas características que impactam diretamente no seu rendimento de carcaça, na sua precocidade de abate e na maciez, suculência e sabor do seu produto final. Para isso é muito importante que os produtores entendam a necessidade, né, de se avaliar a área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, marmoreio. Tudo isso faz parte desse conjunto de índices que são medidos através da ultrassonografia, que vão desenvolver esse processo
para produzir essa carne que o mercado busca e o Brasil precisa desenvolver ainda, né? Bom, está disponível para nós hoje uma ferramenta que foi maciçamente utilizada nos Estados Unidos e que possibilitou que eles, mesmo com um número reduzido de animais, de matrizes, produzissem muito mais carne do que nós, brasileiros. Como eles conseguiram isso? Selecionando os melhores animais. Quais são esses animais que produzem mais carne no mesmo ambiente? E a ultrassonografia é exatamente isso. É a certeza, a precisão de quais são os indivíduos no seu grupo de contemporâneo que são superiores para características impactantes de rendimento, precocidade de abate e qualidade, que vão fazer a grande diferença. Agora eu estou aqui com o seu Chiro e com o Cassim, que é o responsável aqui pela carne, porque melhor do que falar, melhor do que mostrar as técnicas é degustar, né, seu Chiro? Esse é o melhor convencimento. A degustação faz parte de todos os eventos da Fazenda Araponga. Que seja aqui dentro da fazenda, ou seja no evento de leilão, onde nós vamos, sempre eu levo carne para degustar. Porque é a melhor forma de eu convencer alguém do que nós estamos fazendo. Nós aqui dentro da fazenda estamos procurando fazer carne de qualidade. E aí eu fico falando carne de qualidade? Não, deguste, você prove, aí você coma a carne, você vai sentir a diferença. Tá certo. Cassim, tudo pronto aqui pra gente degustar? Chega, taca. Tá pronto. Então olha só, nós vamos encerrando essa matéria aqui e vamos degustar aqui a carne com marmoreio, produzida aqui pela Fazenda Araponga, que é uma carne que você pode encontrar na confraria, né, senhor? Perfeitamente. Então olha só, vamos degustar aqui, seu Chiro. Pega um pedacinho aqui, aí vamos lá. Vamos fazer inveja pro pessoal que tá em casa. Muito bom. Um sabor magnífico, seu Chiro. Mais uma vez, parabéns para o senhor por esse trabalho de excelência, pela iniciativa e por estar produzindo esse tipo de produto que o Brasil precisa para mostrar para o povo lá fora que a pecuária brasileira é realmente a melhor do mundo. A pecuária nossa, ela é grande. Eu acredito que é uma das maiores do mundo. Imagina o sacrifício que deve ter sido para o Zé Cunha fazer essa matéria, né? Parabéns aí pela matéria, Zé. Bom, para todo e qualquer tipo de cultura, seja anual ou perene, você, agricultor, precisa ter as maiores garantias nutricionais do mercado e matéria-prima de qualidade. E para que ajude você a ter todas essas questões, a gente traz para você informações sobre o Adubasul fertilizante orgânico. Nas 2.000 hectares de plantio de soja, a Paula já conseguiu ver os resultados que a utilização do fertilizante orgânico da Adubasul promoveu. A partir desse ano nós fizemos um manejo fisiológico e biológico utilizando o esterco de peru peletizado. Então a expectativa é que se colha entre 3 a 10 sacas a mais por hectare. Acompanhando tudo de perto, a Paula confirma os resultados. A estrutura da raiz do pé de soja mostra que a terra está com nutrientes adequados para a produção da cultivar. O esterco de peru peletizado ele levou uma decomposição mais rápida da matéria orgânica. Achamos até a presença de minhocas nessa área, devido à quantidade de ácidos fúlvicos que está presente no adubo. Representante da Adubasul em Mato Grosso do Sul, o Eloir conta que a parceria da empresa com produtores do estado e até do Brasil estão crescendo cada vez mais, mostrando que a utilização do esterco de peru peletizado garante bons resultados. O consórcio com o químico, com o NPK, ele tem dado ótimo resultado em várias áreas, tanto na área argilosa, né, ou então em outras áreas que eu tenho feito várias vendas aqui no estado. Então o resultado é excelente. O produtor, ele gosta e ele acaba indicando talvez mais um amigo.
Com matéria-prima orgânica rica em macro e micronutrientes, os produtos garantem qualidade e saúde da produção do início ao fim. Dados da empresa apontam que áreas de soja que receberam a aplicação do produto aumentaram a produtividade. Esse produto ele é fiscalizado pelo MAPA, né, e também pelo IBD, que é o órgão nacional que cuida dos orgânicos do Brasil. Então é ótima qualidade, não danifica o solo, pelo contrário, só vem a somar. Vai estar na hora do Cemex Destaca. Hoje você vai conhecer o Touro Rendimento FVC. Cemex Destaca. Rendimento FVC. Rendimento é um touro PO Shape que impressiona por sua carcaça extremamente moderna e musculosa. Filho de Ren USP em vaca Maia Matinha, já tem produção comprovada. Touro muito bem avaliado nos 3 sumários da raça, ANCP, PMGZ e Gene Plus. Destaque para seu alto desempenho e conformação frigorífica, alinhando desempenho e composição de peso. Baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Bora da gente dar um pulo agora até Sinop, no Mato Grosso. Vamos até o belíssimo estúdio da Ricardo Nicolau Leilões. Vamos bater um papo com o meu xará, meu amigo Adriano Edival Filho, para saber já do que a Ricardo Nicolau Leilões tem previsto para essa próxima semana e para os próximos dias aqui na programação do Canal do Boi. E é claro, a gente vai querer saber do Adriano, que já está posicionado aqui, resultados também. Diz pra gente aí como é que foi o Start Rondonópolis. Mais um resultado show de bola da Ricardo Nicolau Leilões. Ótimo dia para você. Bom dia para você, Adriano Faleiros, bom dia para os amigos que nos acompanham aí, o bom dia, produtor, né? Rapaz, eu vou te falar um negócio, o Start Rondonópolis ontem foi realmente um sucesso grandioso e eu, em nome de toda a equipe da Ricardo Nicolau, né, quero agradecer aos amigos que confiaram no nosso trabalho e ofertaram os seus animais, né? E obviamente também agradecer aos amigos que estiveram junto com a gente fazendo os seus investimentos, né? Fazendo as suas compras, e realmente o leilão foi um baita de um sucesso. Nós colocamos o nosso pé em Rondonópolis, né? Nosso pé direito, inclusive, começamos muito bem a nossa parceria lá, inclusive com o Gilberto Almeida. Quero também aqui agradecer o Gilberto Almeida também, em nome de toda a equipe da Ricardo Nicolau, que realmente foi um trabalho muito bacana e que com certeza vamos colher bons frutos. Essa parceria de sucesso aí vai render muita coisa boa durante o ano. E passando para frente um pouquinho, né? Ontem nós tivemos o Start Rondonópolis no domingo, e já na quarta-feira a gente tem mais um leilão, que é o Boi em Pauta. No dia 10 de fevereiro, às 19 horas no Mato Grosso, 20 horas Brasília. O Boi em Pauta que tem uma formatação diferente, né? Ele é um leilão com uma entrevista, por isso que chama Boi em Pauta. Dessa vez nós temos uma entrevista com o professor Cláudio Vieira. Ele é professor de zootecnia aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop, e vai trazer para a gente mais informações a respeito do melhoramento genético, a respeito da genômica. Então, um bate-papo, um assunto muito interessante que nós gravamos com ele, que vai ao ar na quarta-feira, às 19 horas. Logo após essa entrevista, nós teremos aí o leilão, né? Com animais filmados na região norte. Você, amigo, também é o nosso convidado para agendar a sua filmagem através do 6635320077, e a nossa equipe vai ter a sua propriedade, filma os animais, você mostra na quarta-feira e já vende. Eu já quero aproveitar a minha participação para mostrar alguns dos animais que vão ser ofertados nesta quarta-feira já. Traz para nós lá, por gentileza, o lote F9. Lote F9 são 61 machos Nelore. Eles estão a 50 quilômetros de Colíder, sentido a Vila Novo México. Olha aí esse gado que vem à sua disposição, tá vendo só? Na quarta-feira agora, hein? Com transmissão do Canal do Boi, 20 horas Brasília, 19 horas para você que está me acompanhando aqui do Mato Grosso, tá certo? Nós estamos com uma expectativa muito boa para esse leilão, para esse evento. Então o senhor e a senhora que estão assistindo a nossa participação e querem participar também, né? Às vezes você fica pensando, uai, eu estou no Mato Grosso, eu estou no norte, o leilão está aqui, por que eu não vou participar? Eu estou com um gado precisando vender. Pega o telefone, o 6635320077 e agende as suas filmagens, tá certo? Você que precisa fazer os seus investimentos também da mesma forma, já deixa tudo alinhado aí, tudo no certo, organizado, para chegar na hora você fazer os seus investimentos. Além do lote F9, eu tenho também o lote F6,
traz para nós lá também o lote F6. São 54 fêmeas Nelore de 50... Elas estão a 50 quilômetros de colíder, também na mesma fazenda, também na mesma propriedade, viu? À sua disposição. Essas fêmeas têm de 12 a 15 meses para você fazer os seus investimentos e levar aí para a sua propriedade. Então aí, nós já temos alguns dos animais que vão ser ofertados, né? Uma pequena amostra para você. Então aí as 54 fêmeas Nelore estão bem próximas de colíder, 54 quilômetros. O lote F9 que eu mostrei para você anteriormente e o F6 estão na mesma fazenda, estão na mesma propriedade, esse gado aí, tanto os machos como também as fêmeas, tá certo? Reforço o convite com você, na quarta-feira agora, com transmissão do Canal do Boi, você é o nosso convidado para fazer os seus investimentos, fazer bons negócios, ofertar os seus animais também, neste Boi em Pauta, que está sob supervisão do nosso amigo Lusato, tá certo? Você que está passando por Alta Floresta, vai lá, bate um papo com o Lusato, tire as suas dúvidas, oferte os seus animais, peça um café, já toma aquele cafezão ajeitado, aquele café, sabe aquele café boiadeiro? Que você toma ele assim, que você lembra até da fazenda, lembra até do sítio, você fala, nossa rapaz, mas lembrei da fazenda, né? O café boiadeiro. Lá o Lusato sabe fazer esse café, lá aqui nós temos a máquina e nós temos o caseiro, né? Lá no Lusato é só o caseiro mesmo, é ele que faz o cafezão caprichado do bicho, viu? Então é na quarta-feira agora com transmissão do Canal do Boi. Qualquer dúvida que você tiver, o nosso telefone sempre está à sua disposição, sempre. 6635320077 para você fazer os seus investimentos, tirar todas as suas dúvidas, tá certo? O nosso site também está à sua disposição, o ricardonicolauleilões.com.br, onde você acompanha todos os lotes, tira todas as suas dúvidas e também acompanha a nossa agenda completa. Chegou o nosso site aí, ó. Estamos firmes e fortes também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no Instagram. Redes sociais, inclusive, muito ativas, com muitas informações. A nossa parte de marketing ela é muito forte em rede social, a gente gosta bastante disso. E você vai ver lá, acompanha a nossa rede social que você vai ver que sucesso, que show que é. Estamos com o escritório em Rondonópolis, com o nosso amigo Gilberto Almeida. Em Sinop, essa estrutura belíssima, bonita demais da conta que você está vendo, que você sempre vê nas nossas participações aí. Estamos na boca, né, na frente da BR-163. De um lado, estamos entre Miritituba e entre Rondonópolis, para você ter uma ideia, então muito bem localizados. Você vai ver a hora que o povo começar a colher a soja, como é que fica isso aqui de caminhão, né? A gente vai esperando aí mais para o finalzinho de fevereiro, início de março, enfim, algumas regiões um pouco mais atrasadas, mas enfim, essa é a época da colheita da soja aí, aqui nessa região nossa, tá certo? Passando por Alta Floresta, fale com o nosso amigo Lusato, e passando por Juara, não passe despercebido, não passe reto, passe lá no nosso escritório em Juara também, lá na Avenida Ayrton Senna, tá certo? Bem naquele sinal ali, naquele semáforo, naquele sinaleiro, como diz o goiano, né? Naquele sinaleiro ali famoso, inclusive o Adriano Faleiro, ele tem uma conversa meio arrastada, o que é? Rio Arinos com Ayrton Senna, na avenida lá, o Cairo lembrou. O Cairo, inclusive, é um dos filhos de Juara, o Cairo é filho de Juara, né, Cairo? Rapaz do céu, você tem que ver. O Cairo falou em Juara, ele sabe tudo, conhece todo mundo lá também. É igual o Gil, né? O Gil também é filho de Juara. Juara está importando esse povo para cá. E na Ayrton Senna com a Arinos, lá em Juara, fale com o Sandro Barão, tá certo? Então tá aí, essa é a nossa agenda, né? Os nossos leilões, o nosso leilão que vai acontecer nessa quarta-feira, com transmissão do Canal do Boi. E você, amigo, é o nosso convidado, não fique de fora, faça seus investimentos, faça bons negócios com transmissão do Canal do Boi na quarta-feira, 20 horas Brasília, 19 horas no Mato Grosso. Tá certo? Meu amigo Adriano Faleiros, assim eu encerro a minha participação por aqui. Um forte abraço a você, um forte abraço para os amigos que nos acompanham. Inclusive essa participação nossa ela foi meio enxuta, porque os lotes eles estão chegando ainda, né? A nossa equipe passou a semana passada fazendo diversas filmagens, tanto para o Start Rondonópolis, como também para o Boi em Pauta. E nós ainda estamos, inclusive, a nossa turma já está indo para Juara também, já está espalhada nesse Mato Grosso de novo, fazendo as filmagens para quarta-feira. E assim que as filmagens forem chegando, eu vou mostrando para você vou mostrando para você, amigo, mais lotes dos animais que vão ser ofertados na quarta-feira agora com transmissão do Canal do Boi. E aí, Adriano Faleiros, ficou aquela dúvida, ficou aquela questão. Você com essa conversa meio arrastada,
Você é goiano, você é mineiro, como é que está a sua situação aí? Bom dia, um forte abraço para você, irmão, até mais. Forte abraço para você, eu sou paulista de nascimento, sul-mato-grossense de coração, já uma vida inteira aqui nesse estadão bonito do Mato Grosso do Sul. Um ótimo dia para você, um grande abraço. Bom, exemplo de tantas atividades econômicas do país, o setor avícola de Postura também enfrentou vários desafios no ano de 2020. Você vai acompanhar agora a reportagem do Gustavo D'Angelo e também o relato de um produtor falando das expectativas para esse ano de 2021. Em 2020, a pandemia de Covid-19 impactou fortemente a avicultura de Postura nacional. Para produtores como o seu João Ledesma, de Araçatuba, interior de São Paulo, foi um ano marcado pela queda da lucratividade, não só pelos aumentos dos custos, mas também pela impossibilidade de reajuste no preço dos ovos. Esse ano foi meio atípico devido à alta dos insumos da ração. O milho, farelo de soja, farinha de carne, quase que dobrou o preço desses insumos que a gente utiliza na ração. E o ovo não teve a mesma alta, não acompanhou. Em 2021, com uma possível recuperação gradual da economia brasileira, especialistas acreditam que o consumo de ovos pode ser favorecido, já que tem preços mais baixos frente aos das demais proteínas de origem animal. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Proteína Animal indica que neste ano a produção brasileira de ovos pode aumentar 5% frente ao projetado para 2020. Passando para 56,2 bilhões de unidades. O consumo, por sua vez, pode ser de 265 unidades per capita durante o ano, 6% a mais do que o previsto para 2020. Depende muito da economia. Se a economia der uma reagida, melhorar a situação financeira do país, eu acredito que o consumo melhore, né? Só que os custos de produção devem continuar sendo um grande entrave ao setor em 2021. Uma vez que, segundo especialistas, os valores dos principais insumos consumidos na atividade, milho e soja, devem se manter elevados neste ano. Em janeiro, os preços dos principais insumos utilizados na avicultura de Postura voltaram a se elevar. Nas 2 primeiras semanas do ano, por exemplo, o produtor de ovos não conseguiu adquirir uma saca de milho com a comercialização do seu produto. Esse cenário, somado aos menores preços pagos pela caixa de ovos comerciais, pressionou o poder de compra do avicultor de Postura para o menor patamar já registrado em toda a série histórica do CPEA. A expectativa, a esperança que a gente tem seria o ovo reagir de preço, subir, acompanhar a carne e o restante dos alimentos, que todos subiram, né? Porque o que a gente ouve falar do setor entendido é que essa parte de ração, milho, farelo de soja, não deve recuar, mesmo na safra. O setor só deve dar uma melhorada se subir o preço dos ovos. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O novo híbrido de sorgo granífero, o BRS 3318, desenvolvido pela Embrapa, registrou altos índices de produtividade de grãos e é tolerante às principais doenças da cultura. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Cícero Bezerra de Menezes. Cícero, a primeira pergunta que eu te faço é quais são as principais características dessa cultivar? Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês, no canal do Boi. E sempre é interessante, eu gosto muito de falar sobre sorgo, né? A gente trabalha muito com essa cultura na Embrapa, então é bem interessante. Esse híbrido, na verdade, é uma demanda de mercado. Nós temos alguns licenciados que estão precisando de híbridos novos. É um híbrido de alto potencial produtivo, ele tem uma estabilidade de produção muito boa. Nós testamos ele numa rede grande de ensaios. Um híbrido de uma linha de híbrido precoce, híbrido sem tanino, ele tem tolerância a nematóides, principalmente o Pratilencos braquiurus, que é o que dá mais problema no caso da safrinha, na época da segunda safra, né? E também ele tem uma tolerância a alumínio, então tem uma expectativa muito boa nesse sentido para esse híbrido devido a essas características já faladas. E qual que é o tipo de solo mais indicado para a plantação desse sorgo? Sorgo, na verdade, similar a outras plantas,
O que ele quer é um solo que tem uma textura média, uma textura boa, para que a raiz dele possa entrar no solo e extrair nutrientes e água. Então, sorgo, nesse sentido, o sorgo é muito similar a outros cereais, como milho ou como trigo. Ele precisa ter um solo bom, ele foi desenvolvido para o plantio no cerrado. Então, o que a gente realmente pede é que seja plantado num solo não muito pobre, então tem que ter uma certa fertilidade do solo e que tenha uma estrutura boa para o desenvolvimento radicular. Então, o ideal dele é que você descompacte esse solo, é que você faça um sistema de plantio direto, normal, igual é feito para outros cereais, ou para o milho, ou até mesmo, que ele normalmente o sorgo é plantado em sucessão à soja. Então, é nestas áreas que esse híbrido é recomendado, como sucessão à soja na chamada segunda safra. E quais foram os índices de produtividade observados durante a pesquisa? A produtividade desse híbrido está em torno de 100 a 120 sacas por hectare, que é uma produtividade muito boa se compararmos à média nacional, né? Então, o que a gente pede, na verdade, se o produtor precisa é seguir a data certa de plantio, seguir as recomendações de manejo, tanto de adubação como manejo de plantas daninhas e manejo de doenças. Então, nos nossos experimentos, na média, ele obteve essa produtividade de 100 a 120 sacas por hectare. E qual seria a janela ideal de cultivo? O sorgo granífero como um todo, ele pode ser plantado tanto na safra como na chamada safrinha, ou seja, safra principal, que seria outubro, novembro, e na segunda safra. Mas na safra, quando tem uma época de chuva, o sorgo acaba não competindo em produtividade com o milho. Então, por isso que o sorgo é plantado somente ao mês de fevereiro, quando começa a dar algum problema. A gente sabe que o milho não suporta nada de veranico, que vai ocorrer lá em maio, junho. Então, o recomendado planta-se, digamos, o milho na segunda safra até 15 de fevereiro. A partir de 15 de fevereiro é a data recomendada para plantio de sorgo. Esse sorgo ele foi testado tanto no verão, né, que seria na safra, como na safrinha. O recomendado principal, mais usado ultimamente, né, que é o recomendado, seria de 15 de fevereiro a 10 de março. Essa é uma janela muito boa para esse híbrido, pensando na segunda safra. E recomendando, quanto mais você atrasa esse plantio, costuma-se a produtividade reduzir. Isso é claro porque as chuvas vão reduzindo lá nos meses de maio, junho, julho, e sem chuva, mesmo sendo um sorgo uma cultura bastante tolerante à seca, mas essa tolerância é comparativa a outros cereais, né? Mesmo assim, o sorgo precisa de uma determinada quantidade de água na época de enchimento de grão. Cícero, o milho tem registrado altos preços. O pecuarista tem que buscar alternativas para a alimentação animal. Qual o índice nutricional do sorgo se comparado ao milho? E ele pode ser a alternativa ideal? Sim, o sorgo é uma excelente alternativa para o pecuarista. Em dezembro, nós fizemos até algumas lives, né? Se o pessoal procurar na internet, vocês vão ver que tem lives de sorgo para alimentação de aves. Fizemos outra live de sorgo para alimentação de bovinos. Então, em termos de energia, quando a gente compara a energia do sorgo em comparativo ao milho para suínos, o sorgo é igual a mesma energia metabolizável, que é o que é calculado nesse sentido, 100% são iguais. Quando se fala de aves, frango de corte, codorna e bovinos, o sorgo ele perde para o milho em torno de 5%. Só que aí é que vem a vantagem do sorgo. Quando você vai no mercado ver, o sorgo, apesar de perder 5% de energia em relação ao milho, ele costuma ser 20% a 25% mais barato do que o milho. Então, se você pensar numa economia com essa taxa Selic que estamos, essa diferença do preço do milho para o sorgo compensa muito ao pecuarista utilizar o sorgo. O sorgo é excelente, ele só tem algumas particularidades no sentido da moagem, mas ele pode ser usado, vamos supor, para frango, ele pode ser usado até mesmo grão inteiro. Para suíno, sim, ele precisa ter um cuidado maior, que ele tem que ter uma peneira, né, a moagem um pouco maior, e também para bois precisa dessa moagem, mas é uma excelente opção. Na internet, nos meios de comunicação, no site da Embrapa, tem muita informação da utilização de sorgo para a alimentação de animais. Então, esse é mais uma opção muito interessante
para que ver se a gente consegue baixar, porque o milho hoje está muito para exportação, né? Então, o objetivo da gente que trabalha com sorgo não é exatamente substituir o milho, seria deixar o milho para essa exportação e a gente tentar aumentar a área de sorgo. Tem muita área de soja que ainda permanece livre, permanece somente eles com plantio de palhadas. E o sorgo, se a gente conseguisse aumentar essa área de sorgo, nós conseguiríamos ofertar uma quantidade maior de grão e, de repente, poderíamos baixar esse preço do milho no mercado nacional. E quando essa cultivar deve chegar ao mercado? O sistema dos materiais da Embrapa, eles são trabalhados através de licenciados, né? Então, a Embrapa abriu um edital agora, 2 empresas vão estar licenciando, vão estar habilitadas a produzir este híbrido. Provavelmente, ainda agora, nesse começo, a gente já começa a passar a semente dos parentais, eles produzem essa semente esse ano. No próximo ano, eles já vão fazer, já vai estar disponível, mas não de uma forma geral. Vai estar disponível, provavelmente, em umas áreas maiores, mas já teremos um pouco de semente para o ano que vem, porque as empresas começam, elas vão aumentando a semente de acordo com a demanda, né? Nem é recomendado que o produtor já chegue trocando o híbrido que ele trabalha. É sempre bom, ele vai testando o híbrido, provavelmente o ano que vem já tem uma primeira produção de semente já no mercado, provavelmente no outro ano aí já teremos uma área maior deste híbrido. Aí, Cícero Bezerra, pesquisador da Embrapa, trazendo informações para você sobre esse sorgo 3318. Obrigado, viu, Cícero, pela sua participação. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. Vou reforçar aquele convite para você participar com a gente aqui desta edição do Bom Dia Produtor. Pega o seu smartphone, acessa o WhatsApp 3967, né, 998631001, para você participar pelo WhatsApp. Ou lembrando que a gente está ao vivo também pela página do Canal do Boi lá no Facebook, por onde você pode mandar a sua mensagem. Tem previsão do tempo para quem está chegando agora, para quem está vivendo também na região sul do país. É hora de saber como fica o dia por aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui desta manhã de segunda-feira no Bom Dia Produtor. Sai daí não, volta rapidinho. Desculpa, 8 horas e 52 minutos, estamos de volta. E um dos títulos mais importantes do agronegócio brasileiro está ficando mais robusto. É o que diz o Fábio Zenaro, diretor de produtos e novos negócios da B3 Brasil, a Bolsa e Balcão. O título que nós estamos falando é a CPR, a Cédula de Produto Rural, que agora precisa ser registrada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. Veja os detalhes disso tudo na entrevista concedida à jornalista Sara Kirchhoff. Fábio Zenaro está conosco pela internet, falando aqui de São Paulo, capital, diretor de produtos e novos negócios da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fábio, um prazer falar com você hoje e eu começo te perguntando, né, sobre a CPR, esse título tão importante para o financiamento do agronegócio brasileiro. O que é que mudou em relação à CPR com a nova lei do agro, resumidamente, claro. Bem-vindo ao Canal do Boi. Obrigado, Sara, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, obrigado ao Canal do Boi mais uma vez ter me convidado para participar e discutir um assunto tão relevante, né? Eu acho que a gente pode comentar com relação à CPR, né? Resumidamente, a gente teve com a entrada da lei do agro uma mudança, né? Primeiro na estrutura como produto mesmo, né? Eu costumo dizer assim, é como se a CPR estivesse agora tornando, do ponto de vista jurídico, mais robusta, né? Então, uma parte desse processo, acho que talvez seja mais relevante comentar, é a questão do próprio registro da CPR, né? Então, a CPR, apesar de já existir o registro da CPR, aqui na B3, por exemplo, a gente tem um volume de aproximadamente 50 bilhões de reais de CPR registradas, mas normalmente elas eram trazidas para registro pelas instituições financeiras e para servir como lastro de emissão de títulos, como LCAs e os CRAs, né? Agora, com a lei do agro, essa obrigatoriedade de registro, ela vale para as instituições financeiras, para qualquer valor, já está valendo desde o começo de janeiro, e para as instituições não financeiras também, com a diferença que, nesse caso, você tem uma escadinha, né, de evolução que começa com CPRs acima de R$1 milhão, também tem seu registro obrigatório, né, a partir agora de janeiro passado, né, então
já está valendo essa regra, e depois, ao longo do tempo, esse valor vai diminuindo, ou seja, deve haver um incremento, né, de volume ao longo do tempo com relação à CPR. Acho que é mais importante também falar que, na verdade, não é só o registro por si só, né? O que se busca aqui com essas alterações, o registro é uma parte disso, é tornar a CPR um instrumento mais robusto. Então, está havendo uma modernização jurídica, o registro é parte dessa modernização. Isso também, só para dar um exemplo, está acontecendo com duplicatas, com cédula de crédito bancário, com recebíveis imobiliários, todos os instrumentos de crédito. E a ideia do registro, e também que a gente tem que falar, não é o registro por si só, né? Mas também a publicidade desse registro vai permitir que o credor cheque qual é o grau de endividamento, qual é o volume de emissão de CPF, tende a trazer mais credibilidade para o mercado e, consequentemente, na ponta final vai ter deve ter, né, um benefício de um custo menor de captação desses recursos. Zenário, e outra transformação que a CPR vem passando aí ao longo dos últimos tempos, isso inclusive antes da nova lei do agro, é a questão da digitalização dela, né? E hoje, inclusive, nós estamos aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é já uma parceira da B3 nessa questão do registro e trabalha com o CPR digital pelo Bolsa Agro CPR. Na CPR digital, o registro é tão importante quanto na CPR de gaveta? Como é que é essa relação em função do registro da cédula de produto rural? Perfeito. Eu acho que essa também é uma mudança estrutural que também a gente vê em outros instrumentos de crédito, de novo, né? CPR é mais um desses, né, que está passando por esse processo. A gente via a mesma coisa, só para dar de novo um exemplo aqui de um mais conhecido, que é a duplicata, passando pelo mesmo processo, né? Então, essa digitalização é necessária conforme a evolução desses títulos, né? Então, às vezes, alguns desses títulos são muito antigos, caso do CPR nem tanto, né, que é da década de 90, mas você pega duplicado, que é da década de 60, e o processo mudou muito. Então, essa digitalização virou uma realidade, não dá para a gente dar as costas para isso, né? Então, essa parte do processo é muito importante para tornar factível esse processo. Então, isso vem também junto com essa modernização. Tem um pedaço ainda ligado à CPR, né? É uma regulamentação complementar que vai tratar do que a gente chama de escrituração, regras de escrituração da CPR, né? Que também tende a dar mais um ponto que tende a dar ainda mais robustez para esse título, né? Vai dar mais dinamismo, né? Que a digitalização já está fazendo isso, vai dar mais dinamismo e mais robustez, mais confiança em todo o processo. Zenário, e a lei ela fala em registro ou depósito, né? Qual que é a grande diferença entre os dois? Essa é sempre um tema que causa aí um pouco de confusão. Eu vou tentar, sem ser técnico, explicar um pouquinho, né, qual que é a visão. Tem uma pequena diferença entre registro e depósito. Isso acontece para outros títulos também, né? Então, você pode ter o título registrado ou depositado, né? De uma maneira muito resumida, né, o que acontece? O registro, quando você tem o registro, ele está, vamos dizer assim, né, a transação, o título, ele nasce no ambiente fora da registradora, e depois é espelhado aqui. Então, você tem vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, as coisas estão acontecendo lá fora, e isso é espelhado na registradora, né? No caso do depósito, você tem, vamos dizer assim, um pouquinho mais de robustez nesse processo, porque ele nasce na depositária. A depositária, na verdade, a B3 faz os dois papéis, né? Ela pode ser registradora ou depositária. No momento que você faz o depósito, aquele papel é transferido fiduciariamente para a depositária, para a B3. Então, tudo que acontece ali só passa a ter validade se acontecer naquele ambiente. Então, todos os elementos das liquidações, né, todos os eventos relativos àquele papel, tem que necessariamente passar e nascer na B3, né? Então, tem uma pequena diferença. No caso aqui da CPR, é facultado você escolher entre o registro e o depósito. Não tem uma regra que fale que, nesse caso tem que ter registro, nesse caso tem que ter depósito. São as partes que vão definir isso. A nossa visão é que a grande maioria vai ter registrado, que é o suficiente, e alguns casos, talvez alguns casos de exceção, por exemplo, uma CPR que se tem a intenção de girar no mercado, transferir, né, vender no mercado, enfim, essa talvez tenha mais propensão a ser depositada, né? Talvez num montante muito mais significativo, com a ideia de trazer um pouquinho mais de robustez em todo esse processo. Mas, de fato, assim, tem algumas diferenças, né? E a gente entende que aqui no caso da CPR, que a maioria deve ser registrada
mas fica a critério das partes definirem se querem registradas ou depositadas. A B3 oferece os dois casos aqui. Zenaro, um outro ponto que eu queria ver com você, o último assunto, é uma novidade também em relação ao CPR nos últimos tempos, que é a dolarização do título. Nesse caso, para CPR em dólar, como é que fica a questão do registro? É igual? É igual, Sara, não muda muita coisa não, é mais um indexador. Então, só que o indexador, né, a referência desse papel, dessa CPR é em dólar. Isso consta no registro da operação, né? Então, naquele primeiro momento, né, vamos imaginar nosso CPR de $1 milhão, aquele valor é convertido normalmente por uma taxa padrão, né? Normalmente pela PETAC, que é meio que um padrão que o mercado financeiro utiliza, né? E aí, com o tempo, né, com a variação, então isso fica registrado dessa maneira, fica em reais, mas está claramente identificado que está sujeito à variação do dólar, e aí, com o tempo, esse título já vai sendo automaticamente atualizado conforme a variação do dólar, né? Então, é um processo similar, não tem grandes diferenças com relação a uma CPR em qualquer outro índice que não o dólar. Tá certo, Fábio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, hoje pela internet, né? Até mais. Obrigado, Sara. Um grande abraço a você e a todos os espectadores. Maravilha. Outro para você. Esse foi, então, Fábio Zenaro, diretor de Produtos e Novos Negócios da B3 Brasil Bolsa Balcão. É com vocês. Obrigado, Sara. Obrigado ao Fábio também. E é hora da gente dar um pulinho até a redação do Canal do Boi. Vamos conversar com a Kylie Rodrigues, que tem informações de destaque do agronegócio nesta manhã de segunda-feira, inclusive como estão os preços da maçã gala, né, Kylie? Um ótimo dia para você. Coloca a Kylie aqui para eu dar um bom dia para ela. Kylie, muito bom dia para você. Uma ótima semana de trabalho aí. Oi, Adriano, bom dia para você, bom trabalho para todo mundo. Olha só, Adriano, os preços da maçã gala caíram novamente na primeira semana de fevereiro nas regiões classificadoras do sul do país. Isso porque a intensificação da colheita, principalmente em Vacaria, no Rio Grande do Sul, e Fraiburgo, Santa Catarina, elevou a oferta da fruta no período, não sustentando os altos níveis de preços, né, observados nas primeiras semanas do ano. A informação que temos é que há um elevado número de pequenos produtores no mercado que não possuem capacidade de armazenamento e, por isso, precisam garantir um giro rápido nas suas comercializações, entretanto, com preços inferiores. Assim, além do recuo no preço, os valores praticados para a gala apresentaram grande dispersão na semana passada. Na média das regiões classificadoras, a maçã gala registrou desvalorização de 30% no período, sendo vendida a R$ 58,73 a caixa de 18 quilos, viu, Adriano? Bom, a gente sabe também que a oferta deve se elevar ainda mais com o início da colheita em São Joaquim, no Santa Catarina. Kylie, outro destaque dessa manhã de segunda-feira é que produtores de feijão estão usando sulfato de cálcio granulado para enfrentar a estiagem no Paraná. É isso mesmo, viu, Adriano? Olha só, sendo uma cultura de ciclo curto, com cerca de 90 dias entre o plantio e a colheita, o feijão é considerado uma cultura de alto risco, por exigir solo fértil, qualidade de semente, manejo de pragas e condições climáticas adequadas, fatores determinantes na qualidade da produção. Líder na produção brasileira da leguminosa, o estado do Paraná deve colher 298 mil toneladas na primeira safra de 2020 e 2021, em área plantada de 150 mil hectares, segundo dados da Secretaria Estadual da Agricultura do Abastecimento. Muitos produtores rurais apostaram na nutrição do solo com a aplicação de um fertilizante mineral granulado à base de cálcio e enxofre para garantir que as plantas robustas e mais resistentes, né, para que elas fiquem assim. Os resultados foram satisfatórios. Claro que o ideal é sempre ter a orientação de um agrônomo antes de fazer qualquer coisa na lavoura, né, Adriano? Com essa informação, volto com você aí no estúdio, desejando uma excelente semana para todos nós. Valeu, Kylie. Uma excelente semana também para você. Obrigado pela sua participação. Bom, nós vamos conhecer agora um pouco da história de seleção do Guzeraité, que desenvolve um trabalho de seleção desde 1967 na Fazenda Perfeita União em Pirajuí, no estado de São Paulo. Você vai ver nesse vídeo um pouco mais sobre a adoção do sistema de ultrassonografia de carcaça como um passo decisivo para encontrar os melhores indivíduos para a multiplicação de rebanho com características econômicas de maior relevância.
Encontrar um animal geneticamente superior no Guzerá IT ultrapassou as avaliações convencionais para funcionalidade. Desde a sua fundação em 1967 na Fazenda Perfeita União, em Pirajuí, São Paulo, o esforço sempre foi gerar informação com qualidade. Para isso, foi preciso incorporar cada vez mais tecnologia, e a ultrassonografia de carcaça, em parceria com a Aval, foi, a partir de 2003, além de um pioneirismo na raça, mais um passo na direção de encontrar o melhor de cada safra. A criação do índice superprecoce funcional se misturou às avaliações fenotípicas e aos números de área de olho de lombo, gordura e marmoreio, para qualificar nossos jovens reprodutores que, usados em larga escala no rebanho IT, deram um amplo ganho genético nas gerações seguintes, graças aos dados coletados com chancela de diversas e renomadas instituições para todas as características de impacto econômico, inclusive eficiência alimentar. Um processo que valida cada vez mais indivíduos jovens formadores de rebanho puro ou de um cruzamento com alto valor agregado, seja no meio-sangue Nelore ou no Tricross. E que o mercado sempre reconhece como ferramenta de produção sustentável. A seleção Guzerá IT é tradicionalmente conhecida pela busca da eficiência. Eles fazem questão de produzir, identificar e disponibilizar ao mercado genética eficiente. Não uma característica ou outra pontual, eles buscam o conjunto, eles buscam a evolução genética, o progresso genético do conjunto, para oferecer ao mercado um indivíduo, uma genética equilibrada para as diversas características econômicas. Tiveram a fase dos ganhos em peso, depois de composição de carcaça selecionada através de ultrassonografia, mais recentemente eficiência alimentar e precocidade sexual, e esses genes vêm sendo adicionados ao rebanho e o rebanho tem tido progressos genéticos interessantíssimos. Então, eles amarram, é um trabalho de seleção que amarra desde a produção da genética até o produto final, carne. E tentar mostrar para o mercado que a utilização de genética certificada é a solução para uma pecuária rentável. É o compromisso que a marca IT tem com o mercado, um compromisso de oferecer qualidade. Para isso, eles têm que produzir essa qualidade, identificar os melhores nos grupos para disponibilizar ao mercado o melhor do Guzerá avaliado. Os benefícios desse processo se revelam no gancho, onde se evidencia a força dessa genética, cujos dados são cedidos para abastecer o sumário oficial da raça rodado pela ANCP, onde, aliás, os irmãos Toneto também foram responsáveis por introduzir o Guzerá há mais de 20 anos. Todo esse histórico e o rigor com que esse rebanho é medido e filtrado dão à seleção da Perfeita União o cumprimento da meta de melhorar sempre. Os recursos de financiamento do Plano Safra anunciados em junho de 2020 acabaram em setembro e foram encerrados os recebimentos de pedidos de crédito. Mas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, reabriu as portas no dia 4 de janeiro e em apenas 4 dias fechou novamente. Walter Puga Júnior conversou com Ademiro Vian sobre o que ocorreu e também abordou a intenção do governo federal de repassar para o setor privado o financiamento de investimentos no agronegócio brasileiro. Mas Ademiro Vian foi claro, os bancos não querem financiar o agro no longo prazo. Acompanhe os detalhes da entrevista. No início do ano, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, reabriu os pedidos de financiamento envolvendo aí recursos do Plano Safra. 4 dias depois, voltou a fechar. É o segundo fechamento no mesmo Plano Safra. Eu tenho aqui comigo Ademiro Vian, que conhece profundamente crédito e financiamento para o agronegócio e vai explicar o que está acontecendo. Ademiro, o que acontece? Plano Safra não tem dinheiro mais? Não. O Plano Safra ele foi desenhado num cenário de problemas com as contas públicas lá atrás, tá certo? Tem um problema de contingenciamento imposto pela PEC, que é a proposta de emenda constitucional, que não permite o governo gastar mais do que pode, diferentemente de anos anteriores. E, na verdade, esse já é um reflexo esperado, né? Esse esgotamento assim tão rápido, né?
porque lá atrás, em anos anteriores, à medida que ia precisando, que os projetos iam aparecendo, ia se aportando novos recursos, porque não tinha um teto de gastos, né? Esse é um ponto importante. E com esse teto de gastos, então, teve que se adequar ao que tem dentro do orçamento. E o orçamento é muito pequeno, o orçamento não é o suficiente. Estamos falando orçamento basicamente para investimentos, né, para máquinas, equipamentos, tá? Projetos, né, de expansão da agroindústria. E isso esgotou rapidamente, ou seja, a demanda por projetos, o mais importante é que temos um volume de projetos bastante grande, né, nas empresas, isso é muito importante, esse é o mais importante de tudo, né? O problema agora, o gargalo está do lado do financiamento, né, Pulga? Então, foi mal dimensionado, né, o volume de recursos lá no início do projeto, no início do plano, mal dimensionado e com uma limitação. Então, 3 meses, 4 meses depois de divulgado o Plano Safra, o BNDES foi obrigado a fechar a porta, né? O protocolo, e depois abriu novamente, mas para abrir novamente precisa de dinheiro, precisa suplementar, e aí aconteceu uma coisa até interessante, porque anos anteriores eles tiravam de uma verba de um PRO qualquer lá que estava sobrando devagar e remanejava, né? Agora não, agora todos eles tiveram uma demanda forte, então não teve como remanejar. O ponto também relevante é que como não tem como remanejar, tem que suplementar. E suplementar tem que tirar de algum lugar. E outro dia, participando de uma reunião no Ministério da Agricultura, alguém perguntou assim para o Ministério: bom, mas nós precisamos suplementar e tal. Então tá bom, então me dê a linha do orçamento do Ministério da Agricultura, de onde eu vou tirar esse dinheiro para poder colocar e suplementar lá no BNDES, tá? Porque não tem. Essa que é a verdade. Então, por isso que ele reabriu e imediatamente a avalanche que tem, o volume de projetos que tem aqui nas gavetas, ou seja, em cima da mesa para desenvolver é muito grande e o BNDES não tem dinheiro para poder suplementar, não é nem remanejar, não. Mas o governo tem como objetivo repassar parte desse financiamento do agronegócio para a iniciativa privada. Os bancos estão a caminho de emprestar dinheiro para o agronegócio? Banco, eu trabalhei na Febraban há 30 anos, você sabe disso. Banco não quer fazer financiamento de longo prazo para o agronegócio, não. Ele quer fazer, nunca quis. Sempre, ele trabalha no limite do BNDES, tá? É muito simples. Você olha para o sistema financeiro brasileiro, qual é o banco hoje que está oferecendo linha de crédito, de investimento para 5, 6, 10 anos, para comprar tratores, máquinas, equipamentos, para construir barracões, com dinheiro dele, poupança dele, banco? Nenhum. Eles são bons para financiar capital de giro, cheque especial, recebíveis de cartão de crédito, aquele CDzinho, prestação de serviço que é bate e volta, rapidinho, você entendeu? Ele quer tarifação, ele quer prestar serviço imediato, tá? Ele quer resultado imediato. Os bancos brasileiros não estão preparados e, nesse momento, falta de concorrência também é outro problema, né? O problema do sistema financeiro é muito mais profundo do que se imagina e precisa-se de uma reforma bancária, né? Para trazer uma concorrência forte, para tirar os bancos brasileiros da zona de conforto. Essa conversa de que o sistema privado vai financiar o setor de máquina e investimento, estou para ver. É difícil. Muito difícil. Nesse cenário, nesse desenho de sistema financeiro que está montado, da forma vamos dizer assim, do marco regulatório que temos, né, para financiamento, da estrutura que temos montado, tudo isso, tá? É muito difícil o sistema financeiro privado, qualquer banco, né, aí se dispor, e podem, tá? Não tem nenhum problema de colocar, não, podem perfeitamente, mas todos estão trabalhando com o dinheiro dos outros, trabalhando com o dinheiro do BNDES. É muito mais prático ele ir no BNDES pegar o dinheiro do que botar o dinheiro dele. O dele ele coloca no curto prazo, com a taxa de juros de 7, 8, 10% ao mês, uma Selic de 2%. Tá? E o do BNDES
ele paga subsidiado, né? Ganha um flat, ganha aí o Delcredere, que se chama, tá? Que na verdade é o spread bruto, tá? Para repassar. Ou seja, ele não tem custo de captação. O custo de captação dele, ou melhor, ele não tem esforço de captação. O banco não pega dinheiro dele para colocar no agronegócio? Não vejo nenhum colocar, somente no curto prazo. No investimento, não. Investimento é raridade. Você ter um ou outro banco que está fazendo financiamento de máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos você pode até achar algum, mas aqueles financiamentos para a agroindústria, projetos mesmo agroindustriais, com dinheiro próprio, é mosca branca. Isso ocorre por quê? É um problema estrutural do nosso sistema bancário ou é porque o agronegócio não dá lucro? O agronegócio é super lucrativo. O agronegócio é uma das melhores carteiras dentro dos bancos. A inadimplência dentro do sistema financeiro é praticamente zero. Principalmente quando você fala em custeio, investimento e comercialização, eu posso te dizer isso de cadeira, tá? O índice gira em torno de 0,7 a 1,5 no auge dos vencimentos, tá? Então, a inadimplência dentro do custeio e comercialização é praticamente zero. Tem um pouquinho de inadimplência no investimento, obviamente, tá? Como é natural, tá? Mas também nada que foge a uma curva de inadimplência extraordinária. É uma das carteiras mais líquidas, mais rentáveis dentro do banco e que a grande maioria das agências dos bancos postadas em localidades onde só tem agricultura e pecuária, tá certo, que sobrevive disso, mas na ponta mesmo não tem esse financiamento. O sistema financeiro, ele não tem vontade, é isso que é, de fazer investimentos de longo prazo. Não é por questão de crédito, não é por questão de endividamento, não é por questões tributárias, não é por questões nenhuma, é questão de política de crédito, é de querer fazer, tá? Os bancos não querem? Definitivamente não vejo essa aptidão deles, não. Eu diria só o seguinte, para o banco operar em crédito rural, ele tem que ter aptidão, tá? E eu vejo grandes bancos brasileiros que têm uma grande aptidão, mas para o asfalto, para as zonas urbanas e não para a zona rural. Bom, fica aí a mensagem de Ademiro Vian, diretor do IBD Agro e da Sérgis Agronegócio. Acompanha o mercado financeiro, financiamento, e veja, os bancos não estão dispostos mesmo a colocar recursos. Vocês vão ver agora a dificuldade que vai ser na montagem do próximo Plano Safra agora, 2021, 22, vai ser bastante complicado. E principalmente se a PEC de gasto, essa PEC de emergencial evoluir agora, que ela coloca aí um corte bastante significativo no subsídio. Bom, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Bom, hoje, a partir das 8 horas da noite, você vai acompanhar aqui pelo canal do Boi o leilão virtual da Fazenda Campeiro, que traz aí oferta de vacas paridas, prens, vazias, tourunos e novilhas. E eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui no programa hoje meu amigo Éder Benite Catatal, vai trazer todos os detalhes para você de casa aproveitar mais esse grande evento que a gente disponibiliza aqui no canal do Boi. É dia, é hora certa, aproveitar esse bom momento da pecuária, né, Catatal? Bom dia. Primeiro, bom dia para você, bom dia Brasil. É aquilo que eu falei, né, aqui nos bastidores, em off, né? O que dá resultado e o que não dá resultado. Quando nós falamos em produção, quando nós falamos em você ter aí a lucratividade. O que vai acontecer hoje no trabalho que a Campeiro está disponibilizando. É bom lembrar, um trabalho de seleção de mais de 60 anos é embasado em cima de grandes criadores de Nelore, porque a base genética da Campeiro, em relação às bezerras, depois viraram novilhas, e são essas vacas paridas que o amigo está acompanhando. É em cima do trabalho de seleção realizado nos touros da Prudaimucho, do meu amigo Chiquinho Azenha, do meu amigo Cadão, do seu Carlos Viacaba CV, né? E da Pagador. São 4 criatórios que fez, e o Rubens Ferreira, do Prudaimucho. São 4 criadores que fez a base genética dessa propriedade. Aí você me pergunta, como muita gente me perguntou, e tem vários clientes aguardando o leilão hoje. Catatal, por que eles estão, a agropecuária, a Campeiro, está vendendo uma vacada
nesse score corporal, nessa carcaça, com uma bezerrada que daqui a pouco você está desmamando. Por quê? Não tem problema nenhum, gente. Porque a metade da propriedade, ela mudou o seu segmento para agricultura. Então, porque lá é uma terra agricultável e conseguiu fazer esse consórcio, pecuária e agricultura. Porque a localização dessa fazenda é aqui no município de Sidrolândia. Quer dizer, tem historicamente e culturalmente tem um trabalho muito voltado para a agricultura, né? Seja soja, seja milho, seja sorgo, seja cana. Então você tem essa aptidão, a propriedade, ela está mudando uma parte, é bom lembrar, da sua propriedade para agricultura. Então, e outra coisa, quando você olha um gado, ainda mais as novilhas, porque o Schmidt, ele esteve na fazenda quase 2 semanas para formatar os lotes. Quando se vende vaca parida, tem que ter um certo cuidado para que não troque o bezerro. Quer dizer, tem que ter um sistema, separa a vacada dos bezerros. No outro dia o bezerro vai procurar a mãe, para você ter esse conceito de formatar os lotes, ainda muito mais nas vacas paridas. Então, foi um trabalho criterioso realizado lá na Campeiro. E um detalhe, com muita transparência. Por quê? Vaca com defeito, bezerro com defeito, novilha com defeito, foram descartados no formato dos lotes. Esse é o trabalho da Campeiro. A Campeiro, ela tem uma conduta dentro de uma empresa que tem alguns critérios e cuidados quando nós partimos para sanidade animal. Então, tudo isso vem com um trabalho que a Campeiro vem realizando. Aí, ó, olha o tamanho dessa bezerra, olha a vacada. Nesse dia aí, não tinha chovido ainda. Olha o tamanho do bezerro. Daqui a pouco, Adriano, está desmamando o bezerro. O melhor investimento, não existe hoje qualquer indexador. Falo isso com bastante propriedade. Até porque a gente lê bastante, para você estar muito bem informado. Para não chegar e falar um monte de besteira aqui. Não existe o indexador, pode colocar dólar, pode colocar Bitcoin, pode colocar o que você quiser como indexador, para eu ganhar como vaca parida, ou vacas paridas, como esse lote que o amigo está vendo. Por quê? Um bezerro hoje você vende a 3,5. O bezerro que você vai desmamar, a bezerra de 2 a 2,5. A vaca fica uma vacada nova, uma vacada criadeira. Vamos falar a vaca, o indivíduo, independentemente se ela está prenha, parida ou prenha. Não, nós não sabemos, porque não passou o ultrassom. Mas se ela estiver cheia de novo, quer dizer, mesmo que ela não esteja com prenhez, você tem um casco. E o que dá para a gente observar, pelo score corporal da vacada, pelo racial dessa vacada, pelo histórico que nós falamos dos criadores, pro Deimocho, meu amigo Chiquinho Azenha, falamos aí também, né, da Pagador, falamos também do Nelore CV. Quer dizer, você tem a capacidade de mostrar essa novilhada. Quando eu falei que foram filmadas na chuva, embarrou, não pode parar, por quê? Porque nós temos tempo, a data estava marcada, o leilão, por isso que eu disse que o Schmidt teve que ficar alguns dias a mais, porque para formar, olha se você olhar, passa uma régua, Adriano, o que é uma novilha é a outra, o aparte foi criterioso, o Schmidt realmente fez um trabalho bonito lá na Campeiro. Você não está comprando um refúgio, você entrou na cabeceira do gado. Por quê? Porque a fazenda está mudando, uma parte, 50%, está mudando a atividade. O que é mais importante aí, o leilão vai ser apregoado em 4 parcelas. Entrada, 30, 60 ou 90 dias. Ou 45 dias direto. Agora tem um detalhe, aí não é eu quero deixar bem, frisar bastante, não é a empresa leiloeira, a Leilosul, é a empresa agropecuária. Você vai ter que deixar, para você embarcar a vacada, as novilhas, você vai ter que deixar o cheque, o contrato assinado de compra e venda, tá certo?
porque isso é norma da fazenda, da agropecuária. Ah, mas eu sou cliente há 20 anos da Leilosul. Parabéns, mas para a comercialização desse gado, você vai ter que assinar o contrato, você vai ter que deixar os cheques de 30, 60 e 90 dias para você embarcar o gado. Isso aí é norma da agropecuária, não é da Leilosul. Tá certo? Eu quero deixar bem aqui, porque às vezes o cliente, mas eu sempre comprei carne. Tudo bem, você é um cliente Leilosul, você é um cliente VIP Leilosul, tá? Mas pela norma da fazenda tem que ser o pagamento, a conduta de pagamento tem que ser assim. Então é um trabalho que o amigo tá, olha a vacada moça, olha a vacada moça. O critério que teve, aí quando nós falamos no Prudem Moço, tá aí, né? O trabalho do senhor Rubens Ferreira, tá aí. O trabalho da GB, né? Tá aí. Quando nós falamos do meu amigo Chiquinho Azenha, Nelore da Dourada, tá aí o trabalho. Quando nós falamos da pagadora que comprou muito touro, eu vendi, eu tive o prazer de vender para essa agropecuária reprodutores do Prudem Moço, reprodutores do Chiquinho Nelore da Dourada, reprodutores da marca CV e reprodutores da pagadora, né? Do saudoso Farambuchala e dos filhos hoje, né? Do Faranzinho, enfim, da turma toda. Então tem esse trabalho que a Fazenda está disponibilizando todo o seu banco genético para serem apresentados hoje. É um leilão, não será com bastante lote, é um leilão resumido, mas com muita qualidade e muita quantidade no formato dos lotes, né? Então você tem aí, olha a vacada no vídeo, olha o comprimento, se você analisar do seu cupim, no seu osso sacro, o que representa isso? É o comprimento e largura de contrafilé. Uma base genética como essa, muita gente fala, 70% é do touro, 30% da vaca, negativo. É metade, 50% do boi, 50% do touro, 50% da matriz. Se você tiver 50%, evidentemente que vai te dar um ganho em relação à racial, à carga genética, à herdabilidade muito maior. Muito maior, né? Então você tem todo esse desempenho. A Leilosul é a empresa leiloeira. O leilão vai iniciar às 20 horas, horário de Brasília, né? Muita gente me ligou. Quero mandar um abraço para os amigos que me ligaram ontem para saber dessa vacada, né? Então tem muita gente aguardando esse grande evento pela qualidade, pelo capricho, pelo trabalho de seleção e por tudo que representa a Campeiro. O trabalho da Campeiro, eu conheço os proprietários. Pensa o pessoal que tem critério, o sistema de manejo na fazenda, o que não serviam para a fazenda, não servia para ninguém, era abate, seja de novilha, seja de vaca. Vaca que não criou muito bem o seu bezerro, foi descartado, mas isso lá atrás. Quer dizer, quando nós falamos assim, olha, você faz parte de um programa de melhoramento genético, tem gente que já faz esse melhoramento genético dentro da sua propriedade, você já tem esse ganho dentro da sua propriedade. O leilão acontece hoje, às 20 horas, a Leilosul, a empresa leiloeira. Se você quiser tirar alguma dúvida, www.leilosul.com.br. Você pode ligar para o Marcos Soriano, você pode ligar para o Schmidt, para o João Leonardo, para o Kleber, para mim. Enfim, você tem a grande oportunidade hoje de fazer os bons negócios. Em nome da Campeiro, em nome da Leilosul e em meu nome, nós aguardamos a sua participação hoje com a transmissão do Canal do Boi para você, amigos de todo o Brasil. Valeu, Catatal. Obrigado aí pela sua participação. Bom, né? Show de participação. Saudade de estar aqui, rapaz. Essa casa é a mesma coisa que eu sempre falo isso. Esses estúdios aqui do SBE é a mesma coisa que faz parte da minha história. E às vezes a gente sente saudade de voltar aqui. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Bom Dia. Obrigado. Valeu.
Bom, pessoal, com essa participação do Catatal, estou encerrando também esta edição do Bom Dia Produtor. Lembrando que todas as informações sobre a nossa agenda de eventos e também outros destaques do agronegócio você encontra lá no nosso portal sba1.com e também nas mídias sociais, tanto no Instagram bem como no Facebook. Tenham todos uma segunda-feira produtiva, uma semana abençoada. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente volta a se encontrar aqui em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tchau, tchau.